Terça-feira a gente estava em Brasília, a gente estava acompanhando pelo telefone a discussão na Câmara aqui. Já teve um delay de diferença, mas... Ok. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença do secretário Clóvis, do Cláudio, representando do Groco, qual é, Cláudio? O Groco representando o SEMAI e o José Calderari representando o IPREM. Eu queria agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pela TV Câmara. Queria agradecer também, em nome do meu presidente Sadal Sakai, presidente dessa casa, por ter nos dado o espaço para que a gente possa fazer o trabalho das comissões, que é muito importante. Muita gente acha que o vereador só trabalha de terça e quarta nas sessões da Câmara. Eu só queria lembrar que esse ato da sessão do plenária é simplesmente para a gente fazer as votações dos projetos. Todos os projetos, todas as discussões da secretaria são feitos nas comissões. Ontem mesmo nós estávamos com 4 comissões fazendo o trabalho nessa casa aqui. E isso dá uma diferença muito grande do desempenho dos trabalhos dos vereadores. Faz parte desta comissão de finanças desta casa o vereador Pedro Comura, a vereadora Fernanda, e o vereador Iduígues Ferreira Martins, e o vereador Francimari, o Farofa. Já está chegando aí, né? E a gente vai abrir o horário, abrir os trabalhos, porque nós estamos ao vivo na TV Câmara e a gente tem um compromisso com o nosso ouvinte ou nossos telespectadores do horário. Queria agradecer a todos os membros da Secretaria de Finanças, do SEMAI e do IPREM, os colaboradores que aqui estão presentes, os funcionários desta casa. Queria agradecer também o pessoal da TV Câmara que está nos acompanhando aqui, a RTV, que tem feito um trabalho conosco aqui. Quero parabenizá-lo pelo trabalho. Agradecer aos funcionários desta casa que preparou esse espaço. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos da primeiro quadrimestre 2019, cumprindo uma resolução da legislação de responsabilidade fiscal, que eu acho que é muito importante. Foi a lei que mais se assemelhou com a sociedade, aonde os poderes não podem gastar mais do que deve, como era no passado, uma administração deixava milhões e milhões para outra administração, e com a lei de responsabilidade fiscal, a gente corre o dia inteiro, principalmente os colaboradores que correm para fechar as contas, porque lá no final tem um cara que vai assinar e vai pagar as contas, a distribuição desta verba para a sociedade, que são o presidente da Câmara e o prefeito. São os 2 membros que aparecem lá no Tribunal de Contas, mas tudo isso acontece porque tem um quadro de funcionários especializados para dar todo o suporte jurídico, suporte técnico e de informação para que as contas sejam dentro do padrão que a legislação permite. Eu queria, inicialmente, a gente iniciar os trabalhos passando a palavra ao secretário de Finanças, o Clóvis, para que ele faça uma explanação. Até gostaria que ele fizesse no púlpito aqui, que a gente está, para que o pessoal das câmeras consiga fazer esse trabalho. E alguém da plateia, depois, quiser fazer pergunta, quero deixar bem claro já depois que não tem problema nenhum, pode fazer 3 minutinhos e vai fazer no microfone, para que a gente possa acompanhar todo esse trabalho. Tem gente aqui para levar o microfone, e se alguém chegar depois quiser fazer pergunta, fique à vontade. Obrigado. Com a palavra, o secretário Clóvis. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Esta é uma audiência pública, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, primeiro quadrimestre de 2019. Segundo o que disciplina a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais.
Portanto, estamos aqui cumprindo uma determinação legal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e também a nossa Constituição Federal. Para iniciarmos, se faz premente alguns conceitos para que todos entendam aquilo que vai estar sendo exposto aqui hoje. Então, nós temos o primeiro conceito de resultado primário, que seria a diferença entre as receitas não financeiras, as receitas primárias e as despesas não financeiras, as nossas despesas primárias. O resultado primário positivo indica que as receitas não financeiras foram maiores que as despesas não financeiras. O resultado primário negativo indica que as receitas não financeiras foram menores que as despesas não financeiras. Já o resultado nominal representa a variação da dívida fiscal líquida no período. Isso significa que um resultado nominal positivo indica o aumento da dívida fiscal líquida, e o resultado nominal negativo representa a diminuição da dívida fiscal líquida. Portanto, nesse caso, se o resultado nominal for negativo, ele é favorável porque nós temos uma diminuição da nossa dívida fiscal líquida. Outro conceito importante diz respeito à nossa receita corrente líquida, RCL, que é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos principalmente os valores transferidos por determinação constitucional ou legal. Já nossa dívida consolidada compreende o montante total das obrigações financeiras assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses, nos termos do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a Lei Complementar 101. Apenas para que a gente tenha um panorama de como está a nossa inflação nos últimos 12 meses, no período compreendido entre maio de 2018 a abril de 2019, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, nós temos uma inflação de 4,94% nesse período de 12 meses. Realizados os conceitos e demonstrado qual foi o nosso índice inflacionário nesse período, fica mais fácil para compreendermos agora o nosso demonstrativo de resultado primário. Ou seja, no primeiro quadrimestre de 2019, nós tivemos uma receita primária de R$ 540.301.000, inscritos em restos a pagar não processados de R$ 48.771.000, e uma despesa primária de R$ 407.561.000. Esse resultado primário, neste primeiro quadrimestre, significa um resultado positivo de R$ 83.969.000. Ou seja, se nós formos analisar a meta de resultado primário para 2019, que é negativa em R$ 38.809.000, nós estamos positivos em 83.969, bem distante da meta de resultado primário para 2019. Lógico que nós estamos falando ainda nesse primeiro quadrimestre, tá? Existem algumas coisas que podem acontecer no decorrer do ano e nós podemos ter, lógico, um decréscimo desse valor, mas ainda estamos bem distantes da meta estabelecida para esse resultado primário em 2019. Com resultado ao resultado nominal nesse primeiro quadrimestre, nós temos R$ 84.150.000. E nós tínhamos como meta de resultado nominal para o ano de 2019, R$ 211.895. Ou seja, esse resultado nominal seriam as dívidas projetadas para o ano de 2019. Então, nós estamos projetando, temos uma meta de 211 milhões em dívidas e nós estamos, nesse primeiro quadrimestre, 84 milhões. Isso significa que, muito provavelmente, senhores vereadores, nós atingiremos um valor inferior àquele que está estabelecido na meta em 211 milhões. Vamos ficar aquém daquilo que efetivamente foi projetado para o ano de 2019. Com relação à nossa arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria, a nossa receita tributária arrecadada efetivamente no primeiro quadrimestre de 2018
foi de R$ 153.796.000. Nós já arrecadamos nesse primeiro quadrimestre de 2019 R$ 188.831.000. Ou seja, nós temos uma variação de arrecadação de mais de 35 milhões de reais. Essa variação nominal é de 22,78% e uma variação de 17% se ela for uma variação real, já descontado o índice inflacionário. Ou seja, a nossa arrecadação, nesse primeiro quadrimestre, descontando todo o período, o índice inflacionário, nós tivemos uma variação real de 17%. Temos uma arrecadação superior ao mesmo quadrimestre do ano passado em relação a impostos, taxas e contribuição de melhoria. Tem um detalhe, né? O IPTU ano passado foi começado a cobrar mais tarde, né? Sim, sim. É porque, como esse é o quadrimestre, nós estamos pegando o quadrimestre de janeiro a abril. Então, nesse mesmo período, embora o IPTU ano passado tenha começado um pouco mais tarde a arrecadação, ele está dentro do primeiro quadrimestre, assim como o nosso. Deixa eu fazer o registro aqui do vereador Pedro Komura, que é membro dessa comissão, que no ano passado era o presidente dessa casa. A gente vai faz no final, se você quiser ir fazendo ponta a ponta, vamos fazendo ponta a ponta. Vamos fazer ponta a ponta? Pode ser também. Então, eu só dentro dessa linha de raciocínio do vereador Pedro Komura, o que se deu essa avaliação acima? Foi inflação ou simplesmente nós tivemos arrecadação a mais? Não, nós tivemos uma arrecadação a mais, 17% superior ao mesmo quadrimestre do ano passado, descontado a inflação. Se nós não descontarmos a inflação, nós tivemos uma arrecadação nominal, uma variação nominal de 22,78%. Mas a gente cresceu no quê? A gente cresceu em qual imposto? A gente cresceu em ICMS, a gente cresceu em IPTU, a gente cresceu em praticamente todos eles, tanto ISS como IPTU, nós tivemos uma pequena... lá na frente eu vou demonstrar nas outras planilhas aqui, mas basicamente IPTU e ISS que nós tivemos uma arrecadação um pouco maior. Com relação à receita de transferência corrente, nós tivemos, nesse primeiro quadrimestre, 266.349.000. E em 2018, 240.495.000. Então, uma variação de 25.854. Essa variação nominal é de 10,8% e a variação real, descontado o índice inflacionário, de 5,5%. Especificamente com relação ao nosso ICMS, que é um imposto estadual e que vem uma contrapartida aqui para o município, nós arrecadamos em 2018 75.208.000. E em 2019, 89.651.000. Estamos falando, por óbvio, no primeiro quadrimestre dos respectivos exercícios. Essa variação foi de 14.443.000, uma variação nominal de 19,2%, e uma variação real de 13,6%, ou seja, a variação real, como já falei anteriormente, relativo ao período, ao índice inflacionário. Com relação ao FPM, nós tivemos uma arrecadação em 2018 de 22.559.000 e o arrecadado nesse primeiro quadrimestre de 2019 de 24.649.000. Uma pequena variação de R$ 2.090.000, que representa 9,3% nominal ou 4,1% real, descontado o índice inflacionário. Essa questão, até falava com o vereador Pedro Komura aqui, do ICMS, eu acho que foi mais do impacto da nova entrada do novo presidente, das empresas começarem a fazer faturamento. Mas o medo que dá agora é que, se as reformas não passarem, as empresas, os empresários começam a reduzir e aí a gente não consegue fechar. Então, essa variável, elas vão depender muito das aprovações, das novas metas de aprovações da Previdência, da tributária e de outras emendas que estão hoje no Congresso. Se isso não acontecer, talvez o segundo semestre não tenhamos aí o mesmo crescimento que a gente teve no primeiro semestre, ou primeiro quadrimestre que a gente teve até agora. Esperamos que o reflexo dele seja melhor. Se ele manter essa meta aqui, já seria muito bom para nós. Sim, sem dúvida.
Na verdade, as reformas tributárias elas são essenciais para qualquer município. Hoje em dia, se nós formos imaginar que, nesses 100 anos, o PIB do Brasil é o menor dos últimos 100 anos. Então, a gente vem percebendo na nossa economia uma queda brusca na arrecadação e até mesmo emprego. A gente pode verificar que temos hoje 13 milhões de desempregados, o consumo é menor e, consequentemente, o ICMS sobre os produtos também arrecadados acaba sendo inferior. Só para trazer uma notícia aqui, antes de ontem eu estava em Brasília, e até com o deputado Bertaioli, a gente tratava desse assunto com o ministro Guedes. Eu tive a oportunidade de estar lá no Ministério, tive o prazer de conhecer o ministro, e a gente falou com o Guilherme Afif, e a gente foi tratar sobre outro assunto, que é a questão do emprego para o adolescente. E a gente falava sobre isso do Pacto Federativo, de fazer a distribuição, inverter a pirâmide. Perfeito. Isso seria os melhores do mundo para todos nós. Sem dúvida. E ele falou também de uma venda de bacias de petróleo que pode gerar em torno de 100 e poucos bilhões, que ele quer dividir com os municípios e o Estado. Só que eu acho que essa não vai ser a grande dificuldade dele. Tem que fazer uma emenda na Constituição para a questão da lei de responsabilidade fiscal para fazer as mudanças. Então, as perspectivas são boas. Eu espero que o governo consiga fazer política e saia agora vou fazer uma crítica, saia do celular e vem para a conversa com os parlamentares para as coisas acontecer. Perfeito. Obrigado pela interferência. Bom, com relação a outras receitas correntes, o arrecadado em 2018 foi de 106.448.000 e o arrecadado no primeiro quadrimestre de 2019 de 126.646.000, uma variação de 20.197.000, com uma variação nominal de 19%, e uma variação real descontada à inflação de 13,4%. Já as receitas de capital, nós tivemos arrecadação em 2018 de 18.959.000 e agora em 2019 de 11.865.000, ou seja, um déficit de 7,094%, uma variação nominal de 37,4% e uma variação real de 40,4%. Lembrando que as receitas de capital são valores que são repassados pelos outros entes públicos para o município, e o governo federal não tem repassado aquelas verbas que são essenciais e que já ficaram pré-destinadas para o município. Então, com isso, nós temos aí uma redução de repasse, portanto, uma redução na receita de capital. Com relação às despesas com o pessoal, todos nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela estabelece algumas metas para gasto com o pessoal. Nos últimos 12 meses, a nossa despesa total com o pessoal foi de 517.868.000. Nossa receita corrente líquida é de 1.385.897.000, ou seja, a nossa porcentagem da despesa total de pessoal sobre a receita corrente líquida é de 37,37%. O limite de alerta pela legislação é de 48,60%, o limite prudencial de 51,30% e o limite máximo de gasto com a despesa com o pessoal é de 54%. Portanto, nós estamos abaixo, pelo menos, mais de 15%, dentro de uma margem de segurança, sem nenhum comprometimento e atendendo plenamente a legislação e as determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu queria até fazer uma ressalva nessa planilha aqui, que muitas vezes a sociedade faz algumas críticas sobre a questão de administração. Por que não tem o dinheiro? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Eu acho que esse aqui é um dos melhores espelhos para a gente demonstrar à sociedade. Isso é uma amostra de que o zelo com o dinheiro público é muito importante. A nossa despesa, enquanto os estados, como os estados de Minas Gerais, o estado vou falar de estado para vir nos municípios, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, não consegue pagar a folha dos seus funcionários, que chegou a 100, eles ultrapassaram a lei de responsabilidade fiscal, nós estamos abaixo da meta. Aí, por contrapartida, não é nenhuma crítica, e muitas vezes a gente vê o pessoal e aí eu acho que eles estão no direito deles fazer a reivindicação, que é o Sindicato para o Funcionalismo Público, de fazer um aumento de 10%, 15%, porque você tem uma folga quando ele vê esse espaço. Então, a prudência da administração, que não é só dessa administração, vem lá da época do seu Valdemar,
Eu falo aí em 20 anos, 20 e poucos anos, todos os prefeitos que passaram tiveram o cuidado de cuidar da folha de pagamento para que a gente não excedesse os valores. E a diferença aqui na folha aqui, e agora até quero fazer uma pergunta ao secretário, cada 1%, quanto que a gente aumenta de custo na folha? Mensal, mais de R$1 milhão. R$1 milhão. Pelo menos então, mais de R$1 milhão. 1%, a cada 1% que a gente aumenta. Só para, a grosso modo, para quem está nos acompanhando em casa agora e vai ver a repetição desse programa, então, cada 1% que o prefeito dá de aumento ao funcionalismo, e essa casa aprova, que é a Câmara Municipal, gera R$1 milhão. Em 12 meses, são 12, mas tem férias e 13º, são 14 milhões, cada 1% que a gente onera na folha. Exatamente. Não que o funcionalismo não mereça receber. Sem falar dos encargos sociais que nós temos que recolher também. Exatamente. Aí quem gosta é o Calderari, né? Ele vai adorar. Para aumentar o dele. Mas eu acho que é assim, aí é que vale uma ressalva. A prefeitura não tem parado nenhum dia de atender a comunidade. A prefeitura não tem parado nenhum dia de fazer o atendimento à população. E aí eu quero ressaltar e parabenizar os funcionários da prefeitura, fazendo muito mais com menos, até com menores salários, prestando um bom serviço. Essa é a diferença. Então, eu queria aqui louvar o funcionalismo público da Prefeitura de Mogi das Cruzes pelo que tem feito de atendimento, entregado na outra ponta o melhor de si para a população. Então, se o salário, hoje, a gente não consegue aumentar e está nesse patamar aqui, e a gente consegue entregar um bom serviço na outra ponta, a gente consegue mostrar para a sociedade, de um modo geral, e para todo o Estado de São Paulo e para todo o Brasil, de que se souber fazer uma boa administração, uma boa gestão, juntamente com a integração com o funcionalismo, a gente consegue entregar um serviço com menos despesas para toda a sociedade. Então, eu quero ressaltar aqui, parabenizar a administração, parabenizar o prefeito Marcos Melo pelo que tem feito de administração e parabenizar vocês, que são os técnicos, que entregam os números e que hoje nós conseguimos fazer uma entrega de despesa na outra ponta com funcionalismo. Quero parabenizar e deixar aqui a gratidão desta casa. E quero aproveitar e registrar aqui a presença do vereador Farofa, se assim nós chamamos todos os dias aqui, José Francimari, que ninguém conhece, né, por esse nome, né? Obrigado pela participação. E nós estamos fazendo um trabalho hoje, primeiro quadrimestre da Finanças, e nós estamos fazendo ao vivo esse momento, a TV Câmara está transmitindo ao vivo, e depois vai ser reproduzido durante a programação. Seja bem-vindo mais uma vez nesse trabalho. Vereador Pedro? Deixo um esclarecimento. Por exemplo, as creches conveniadas não entram aí, né? Não, né? Aqui nós temos nem a folha de pagamento. Hospital... Não, essa aqui é só a nossa folha de pagamento. Mas, mesmo assim, no final, pela amostra que deu no início, se você pegasse terceirizada, com mais contrato, com mais tudo isso, nós estamos com a prefeitura dentro do padrão. Sim. Ontem, eu fui informado que a prefeitura de Guarulhos está entrando em greve, a prefeitura de Ribeirão Preto está entrando em greve. Aliás, eu estive lá com o vereador Farofa há um mês e pouco atrás, tinha uma greve de funcionalismo, e essa cidade, estou falando de cidades do tamanho da nossa, ou maior do que a nossa, que estão com dificuldade para pagar a folha de pagamento. Sem dúvida. A folha de pagamento, todo mundo sabe, inclusive, por exemplo, Rio de Janeiro, uma grande dificuldade no pagamento. Hoje nós estamos com o pagamento todo em dia, nós não temos nenhum dia de atraso, os servidores recebem pontualmente, as subvenções também são pagas mensalmente e em dia, todas as subvencionadas recebem aquilo que é pactuado com a prefeitura, nós não temos nenhum tipo de atraso, todos os fornecedores estão sendo pagos estritamente em dia. Então, embora nós tenhamos hoje um percentual de despesa total com o pessoal de 37,37%, o aumento pode impactar diretamente naquilo que efetivamente a prefeitura pode vir a fazer de benefício para a população. O aumento para o funcionalismo, eu posso, de repente, ter que diminuir uma creche, deixar de fazer algum equipamento público, porque esse dinheiro, o orçamento, ele é finito. Né? É como o orçamento doméstico, nós temos uma determinada limitação para atender todo o município, dentre ele construção de novos equipamentos e manutenção daqueles que já existem, que muitas vezes o custo da manutenção é superior ao custo da construção.
Então, impactar ou aumentar esse limite com a folha de pagamento, a gente pode ter um prejuízo na outra ponta com relação à construção e manutenção dos equipamentos que hoje estão sendo mantidos na integralidade, sem nenhum tipo de paralisação. Não tivemos um dia de nenhum serviço que deixou de ser prestado ou atendido em virtude de qualquer tipo de problema econômico, porque nós, embora estejamos aqui no Brasil, o município de Mogi das Cruzes não foi atingido por isso de forma a impactar nas nossas finanças. Só para essa folha, falando de folha de pagamento, a gente está falando de funcionalismo, eu só tenho uma ressalva fazendo, isso não é nem nossa, é constitucional, porque eu acho assim que, na minha opinião, essa questão do concurso ele é muito engessado. A pessoa que entra na prefeitura hoje como escriturário vai morrer de escriturário. Ele não tem como galgar um cargo dentro da prefeitura, a não ser por concurso. Eu acho isso muito injusto, a minha opinião. Porque eu acho que alguém que entra no poder público, ou qualquer empresa, ele pode chegar à presidência, pode chegar a qualquer cargo. Eu acho que deveria ser todo o poder público, principalmente a Prefeitura de Mogi das Cruzes, as pessoas terem o direito de entrar como ajudante geral e chegar num cargo de diretor. E o plano de carreira é injusto nesse ponto. Se você tem que passar de escriturário, estou dando aqui um exemplo só de escriturário para chefe de divisão, tem que ser no concurso. E não tem nem para isso. Então, eu acho que precisava pensar muito nessa questão de fazer um plano de carreira ideal para a pessoa ter expectativa de entrar como ajudante geral e chegar a um cargo maior, que aí não depende só, depende dele. Estudar, formar, fazer toda a carreira dentro da administração. E hoje o cidadão que entra como ajudante geral, ele perde a vontade de até trabalhar depois de 4, 5 anos, porque ele vai ficar naquele cargo. Eu acho isso injusto. Eu queria até fazer essa posição e sempre defendi isso nessa casa. O dia que a gente pudesse fazer um plano de carreira geral, para que todas as pessoas que entrassem na prefeitura ou em qualquer cargo, na saúde, na educação, ele conseguisse galgar um cargo maior sem fazer um outro concurso, fizesse um concurso interno para que as coisas acontecessem legalmente. Perfeito. Com relação ao próximo slide, nós estamos falando agora da dívida consolidada do município. Essa dívida consolidada, o saldo em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 310.978.000. O saldo da dívida consolidada em 30 de 4 de 2019 é de R$ 312.813.000, uma variação de R$ 1.835.000. Se nós formos falar numa variação nominal, ela é de 0,6% e uma variação real descontada a inflação de 1,5%, ou seja, nós reduzimos o valor da nossa dívida consolidada nesse primeiro quadrimestre agora de 2019 com relação ao saldo existente em 31 de dezembro de 2018. Com relação à aplicação no ensino, que é uma preocupação constitucional, todos nós sabemos que nós temos uma aplicação mínima de 25% na educação. Então, o nosso total de receita de impostos nesse primeiro quadrimestre foi de R$ 350.809.000, e a despesa aplicada na educação já soma R$ 158.965.000 nesse primeiro quadrimestre, com um percentual aplicado de 45,31%, muito superior aos 25% que são constitucional. É importante lembrar que esses 45,31 refletem, porque nesse primeiro quadrimestre nós temos diversos contratos que são empenhados no contrato do ano para execução durante todo o exercício de 2019. Então, o montante principal ele vem nesse primeiro quadrimestre, muitos contratos são renovados com um novo orçamento, aberto um novo orçamento, eles são renovados para pagamento durante toda a execução em 2019. Por isso, esse reflexo de 45,31%, que com certeza ele vai ser pulverizado durante todo o exercício, mas nós não vamos deixar de atender os 25%, ou até mais do que isso, como já é historicamente conhecido no município de Mogi das Cruzes, que não descumpre nenhuma dessas metas. Esses contratos que o que pesa mais no início agora são uniforme, material ou não? Todos os contratos de prestação de serviços eu tenho que fazer agora a reserva e o empenho no começo do ano, e aí os pagamentos e liquidações eu faço no decorrer do ano. Então, eles vão sendo pagos conforme a execução vai ocorrendo, e aí por isso que nós vamos pulverizando isso durante agora os meses até dezembro. Já os recursos do Fundeb, nós tivemos uma receita de R$ 82.215.000,
despesa de 60.471.000 e temos um saldo de 21.744.000 com recursos do Fundeb. A aplicação em saúde, que é outra preocupação constitucional, com parâmetros mínimos de 15% de aplicação, nós temos como dito anteriormente, um total de receita de impostos de 350.809.000, igualmente, né, como falado no slide anterior, e as ações e serviços básicos de saúde, nós já tivemos um gasto de 96.254.000, com percentual aplicado na saúde de 27,44%, superior, então, aos 15% previstos constitucionalmente. Vale lembrar, é a mesma observação feita no slide anterior com relação à saúde, nós temos o maior número de contratos que são feitos, o empenho agora no começo do ano, nesse primeiro quadrimestre, para execução durante todo o exercício. Então, muito provavelmente, vai haver uma redução desse valor nas próximas apresentações, mas nós estamos dentro e acompanhando os limites constitucionais, com certeza não vamos ficar aquém desses limites. Só para fazer aqui uma ressalva, assim, hoje o que nós gastamos com saúde no município de Mogi das Cruzes, o ano passado acho que a gente fechou mais de 20%, não foi? Mais de 20%. 22%, né? 22%. E a Constituição diz 15%. Pode ter certeza, aí eu falo sem medo de errar, que esses 6% ou 7% que nós gastamos a mais não foram com a população de Mogi das Cruzes, foram com a população de outra cidade. Ontem a gente falava sobre esse assunto, a Santa Casa de Suzano está indo para leilão, o prédio, não é nem a Santa Casa que vai fechar, o prédio está indo para leilão. O prédio está indo para leilão. Poá vai fechar uma grande parcela também, e vai sobrar para Mogi das Cruzes. Então, o governo do Estado e o governo federal, até falava isso com o prefeito ontem, precisamos fazer uma gestão junto com o governo para a questão do... E aí quem entende bem disso aqui é o vereador Farofa, que trabalha muito na área da saúde, precisa aportar mais dinheiro nos hospitais regionais, porque senão o município não vai aguentar essa carga de atendimento. Não que a gente não queira atender. Se puder atender todo mundo, a gente atenderia. Mas o problema é que a gente não consegue atender. A UPA do Oropó hoje virou um ponto de referência para Bertioga. As pessoas vêm de Bertioga para ser atendidas ali. Então, essa diferença que nós estamos pagando hoje aqui, que a população está pagando com os seus impostos de IPTU, com ISS, com outros impostos, nós estamos pagando muita coisa de outra cidade. Sem dúvida. Pró-criança. Sem mencionar que a tendência é aumentar ainda essa aplicação, porque nós estamos agora um processo de licitação para a contratação da nova maternidade, né, novas UPAs aqui no município, UPA em Jundiapeba, inclusive. Vai lançar hoje, né? Hoje, vai lançar às hoje. 10 horas vai lançar a UPA em Jundiapeba. Exatamente. E a nova maternidade já está com o processo de licitação aberto. Em breve deve estar iniciando a construção. E aí nós vamos ter um aumento de aplicação na saúde também. Como o vereador Lino falou, além de vir pessoas de outras cidades, o pessoal está se mudando para a nossa cidade em função da questão da saúde e da educação e da Perfeito. segurança. Sem dúvida. Por fim, nós temos aqui um slide com as despesas por secretaria. Nós dividimos entre despesas empenhadas, liquidadas e efetivamente pagas. Então, nós temos aqui empenhados mais de R$ 706.097.003,23. Lembrando que o nosso orçamento agora para 2019, ele supera 1,3 bilhão. Então, nós temos mais de 50% do nosso orçamento já empenhado nesse primeiro quadrimestre. E as duas maiores secretarias, por óbvio, Secretaria Municipal de Educação, com 30,46%, totalizando 215 bilhões, e a Secretaria da Saúde, superando 24,64%, superando 173 bilhões de reais já empenhados. Desse valor que está empenhado, nós temos já as despesas que estão liquidadas, que superam 372 milhões de reais, R$ 147.398,34, e efetivamente pagos, nós já temos, nesse primeiro quadrimestre, mais de 312 milhões, R$ 35.794,70, sendo, novamente, as duas maiores secretarias de Educação e de Saúde, com 86 milhões, 27,70% já
pago e 84.375.000 da Secretaria da Saúde, correspondendo a 27,04% daquilo que já foi efetivamente pago dentro desse primeiro quadrimestre. Se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Eram essas informações que eu precisava passar para os senhores. Agradeço a atenção. Se tem alguém da plateia que queira fazer pergunta, está à disposição. Bom, então vamos passar. Eu quero agradecer ao secretário pela explanação, pelo esclarecimento feito a esta comissão. Depois, no final, a gente pode fazer um fechamento de agradecimento. E agora vamos chamar o diretor do SEMAI para que ele faça a explanação do SEMAI. Queria pedir ao secretário que sentasse conosco aqui e pedir ao Glauco, o diretor do SEMAI, para fazer as suas explanações do SEMAI. Ela vai vir molhadinha, mas é assim mesmo, né? Obrigado, Glauco. Molhada, mas sem perdas, né? Exatamente. Bom dia, senhor. Essa é uma boa notícia. Se você falar que diminuiu as percas na entrega da outra ponta, já ficava feliz. Na verdade, a gente está num combate contínuo em referência às perdas, né? Já tocando no assunto. Já licitado agora no fim, agora no finzinho desse semestre aqui, uma outra parte grande, em torno de 6, 7 milhões de combate às perdas, com setorização de algumas áreas também que são pagas pela Sabesp, coisa desse tipo, porque é diminuir as perdas, inclusive o reflexo daquilo que a gente paga para a Sabesp, que é um valor maior. Isso é muito bom, porque assim, só para o ouvinte ter uma noção que a gente está falando de perca aqui, é perca de água. A tubulação que hoje, a maioria que é conduzida, que leva a água aos bairros mais distantes, ou mesmo no centro da cidade, principalmente a rede da cidade, do centro da cidade, foi construída em 1953, 54, há 60 anos atrás, 70 anos atrás, e esses tubos ainda não foram trocados. Agora que existe um processo de renovação em alguns trechos, e isso não é igual na sua residência, que fica paradinho lá na parede, não. A tubulação tem o atrito dos caminhões de carga, enfim, ruas que não tinha excesso de veículo, hoje passa caminhões com toneladas e toneladas. Então, o solo não aguenta, vai quebrando e a gente tem as percas da água nesse caminho. Então, é um grande desafio dos funcionários do SEMAI. Eu queria aqui aproveitar para agradecer. Eu achei que você não ia falar dos funcionários do SEMAI, eu estava chateado, você falando só da prefeitura, ainda bem que você vai se corrigir. Agradecer aos funcionários do SEMAI pelo trabalho e pelo empenho, e muitas vezes é na madrugada, é no domingo, é no sábado, é um pessoal que trabalha 24 horas. Quando você abre a torneira e a água não chega, o SEMAI, o diretor do SEMAI, o prefeito e os vereadores são os primeiros a ser xingados. Então, mas a gente muitas vezes esquece que aquele funcionário que no dia a dia vai lá com a picareta para abrir a rua, para trocar o hidrômetro, para trocar uma tubulação, muitas vezes não é lembrado. Então, esse é o que faz a água chegar na sua casa. O restante só faz a propaganda da água chegar lá, né, Grau? É isso aí. Obrigado a todos vocês do SEMAI. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do SEMAI no nosso primeiro quadrimestre. Senhores vereadores, bom dia, amigos da Prefeitura. Vamos lá. Em relação à Prefeitura, a gente é sempre mais modesto, né? Fica difícil falar até depois deles, né? Vamos lá. O nosso primeiro quadrimestre de 2019, as nossas receitas correntes estimadas orçadas, né? Em 52.571.000, arrecadamos até o momento 55.569.000, então aí um crescimento de aproximadamente 3 milhões, 2.997.000 para ser mais preciso, atingindo aí 105% do esperado ou do orçado. As receitas correntes intra-orçamentárias, aquelas que são entre os entes, estimado em 3.300.000, arrecadado também é maior, de 4.229.000. Então, também um excedente aí de 900.000, 127% a maior. Receitas de capital, um valor pequeno, R$ 352, e só o aumento de R$ 352 sem o arrecadado efetivamente. Então, orçado total, R$ 55.901.000, arrecadado R$ 59.798.000, com uma diferença aí a maior de R$ 3.897.000. Em percentual, 106,97%. Opa. Eu acho que eu apertei o
o botãozinho errado aqui. Será que eu vou pedir ajuda dos universitários aqui? Eu apertei para cima e era para o lado aqui. Mas isso é muito bom. Bom que você falou dessa questão. Vamos lá enquanto isso. Essa questão do SEMAI, a gente está dizendo aqui, e aí eu queria fazer uma pergunta. Hoje, quanto está o valor mínimo da água, da cota mínima de água na nossa prefeitura? Por exemplo, eu tenho lá, eu gasto a cota mínima que é 10 mil metros, é isso? Isso, até 10 metros cúbicos, né? A gente tem agora uma expectativa de aumento da arrecadação, a gente acompanha os valores Sabesp, né, de 4,7% ou 4,72% a partir de julho, e hoje gira em torno de R$ 37, R$ 38 o valor da tarifa mínima. Essa é a nossa expectativa já com aumento a partir de julho. Hoje, 35,9. Eu falo isso porque Bertioga é 48. Lá é Sabesp. Eu sei porque eu tenho uma casinha lá na praia lá. Não seja humilde, né? E eu passo 3 meses sem ir lá. Mas a conta da Sabesp não deixa de chegar, não. Ela chega. A gente, na verdade... Só para deixar bem claro, porque tem uns pessoal de plantão, é só pegar meu imposto de renda que está lá também, tá? É que a gente, nessa primeira faixa, tem uma diferença para a Sabesp, que é subsidiada pelo SEMAI. Então, mas quando você vira o preço para 20 mil metros cúbicos, ela sobe também, é maior do que o da Sabesp. Isso. Então, a diferença hoje nossa está dando quanto aí? 28%? Quase 30%, 29% e alguma coisa. É mais barato a água. Mais barato. Ontem eu falava com um rapaz, o professor André de Suzano. Ele dizia o seguinte, que a água dele é muito mais cara em Suzano do que a de Mogi das Cruzes. Ele falou assim, eu tenho uma inveja danada quando eu pego as duas contas das minhas casas. Isso aí. Esse é o raciocínio. Vamos lá, agora eu vou apertar direitinho aqui. Aí, acertei. Deixa eu só ver se está invertido aqui. Está invertido aqui na minha apresentação aqui, eu vou andar um slide e depois a gente volta, tá bom? Vocês podem passar aqui, ó. Eu estava aqui, esse aqui vai ficar... No nosso está certo. O de vocês está certo. O de vocês não está aqui, o de vocês está aí, certo? Certo. Então vamos lá. Receitas correntes. Arrecadado em 2019, 55.569.000, dito já, e arrecadado 50... Em comparação a 2018, 51.180.000. Também é maior, 8,57% real com o desconto da inflação, 3,46% de aumento real. A receita patrimonial, 938.000 em 2019 arrecadado, em relação ao quadrimestre de 2018, 1.071.000. Então, aí um déficit de menos 12%. 12,43%, também somada à inflação, ela ainda se amplia, vai para 16,55%. Receita de serviços, arrecadado em 2019, 45.384.000, e arrecadado em 2018, na relação, 42.711.000. Então, também um crescimento aí de 6,26%, descontando na inflação, 1,25%. Outras receitas correntes, 9.246.000 em 2019, arrecadado em 2018, 7.399.000. Com a expectativa também maior, de 24,96%, descontando a inflação, aumento real de 19,08%. Receitas de capital, 4.229.000 em 2019, 3.653.000 em 2018. Com os devidos descontos, 15,76%, com os devidos descontos, 10,31% também de aumento real. Receitas de serviços intra-orçamentários. A expectativa de arrecadação para 2019, 4.229.000, em relação a 2018, que foi de 3.653.000, também 15,76%, repetindo, com ganho real de 10,31% com desconto. Total geral, arrecadado em 2019, 59.798.000, primeiro quadrimestre, lembrando, em relação ao quadrimestre de 2018, 54.836.000. Um ganho a maior de 9,05%, com o devido desconto, 3,92% de aumento real. Vou só voltar aqui agora, na nossa última lâmina aqui.
despesa orçamentária, primeiro quadrimestre de 2019, em relação às despesas correntes. Empenhado para 2019, 126.429.000. Liquidado, 40.198.000. Pago efetivamente em 2019, 35.101.000 até o momento. Serviços de terceiro, está aí o nosso combate que a gente acabou de comentar. 56.636.000 empenhado para 2019, liquidado 15.743.000, pago 13.941.000. Ali o nosso grande credor Sabesp, em relação a esgoto, empenhado para 2019, estimado, né, 8.700.000, liquidado em 2019, 1.281.000, pago 1.281.000. Energia elétrica, que também é uma grande despesa, empenhado para 2019, 9.791.000, já liquidado 2.564.000, pago 2.564.000. Outros serviços de terceiros, 38.145.000, liquidado 11.897.000, pago 10.095.000. Material de consumo, né? Serviço de terceiros de esgoto, Sabesp entra ali em serviços de terceiros, material de consumo, Sabesp, água, entra nessa faixa. 46 milhões empenhado para 2019, liquidado 10.612.000, pago 9.613.000. Sabesp, água, o nosso repasse que a gente acabou de comentar aqui, 36.872.000 é o empenhado para 2019, pago, liquidado até o momento 6.722, pago 6.722 milhões. Produtos químicos utilizados no tratamento tanto de água e esgoto, 4.510.000 o empenhado para 2019, liquidado 2.127.000 até o momento. Pago efetivamente 1.716.000. Outras despesas de consumo, 5 milhões empenhado para 2019, liquidado até o momento 1.762 milhões. Pago 1.174.000. Outras despesas correntes, 2.395.000 empenhado para 2019, liquidado até o momento 975.000. Pago 935.451. Despesas intra-orçamentárias, também empenhado 6.530.000 em 2019, liquidado até o momento 1.347.446 e pago efetivamente 1.347.446, repetindo. Despesas de capital, 25.892.000 empenhado para 2019, liquidado 6.584.000 até o momento e pago 5.439.000. Obras e instalações, empenhado para 2019, 9.984.000, já liquidado 2.138.000 e pago 1.460.000. Obras e instalações, intra, 5.416.000, empenhado para 2019, liquidado 1.848.000, pago 1.585.000. Equipamentos e material permanente, empenhado 1.588.000, liquidado até o momento 247.000 e pago 210.000. Outras despesas de capital, empenhado para 2019, 8.900.000, liquidado até 2019, nesse quadrimestre, 2.350.000 e pago 2.182.000 até o momento. Total geral, 152 milhões empenhado em 2019, liquidado 46.783.000 no primeiro quadrimestre e pago 40.540.000. Isso é o que teríamos hoje para apresentar, senhores. Pois não. Glauco, essa obra de intra aqui, o que é a obra do... São os repasses, né? São os repasses de contrapartida para a prefeitura. A gente diz intra porque é intra, aproveitando o raciocínio do intra-orçamentário, mas intra, são contrapartidas e repasses para a prefeitura. Essas de obra de instalação, essa obra de instalação, aquela do Butujuru está incluída nessa aqui ou a do Butujuru está na prefeitura? Ela está incluída aqui, naquilo que nos cabe,
Obras e instalações intra, ela entra como repasse para a gente. Isso é pago pela prefeitura e os aportes de contrapartida são feitos pela gente. Provavelmente também reajuste, caso ocorra, todo esse tipo de coisa é feito pela gente. O aporte diferencial é feito pelo SEMAI. Essa pergunta que eu estou fazendo para o diretor do SEMAI é muito importante, porque nós temos uma obra já praticamente concluída no bairro do Butujuru, toda a parte de redes nas vias públicas de frente às residências. Isso. Mas está faltando as elevatórias. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se você está acompanhando o Par e Passo, junto com o pessoal da Prefeitura. Quanto de obra nós já temos de elevatórias para a gente fazer a interligação? E qual é o tempo previsto pela Prefeitura ter passado para vocês para entregar essa obra para vocês administrar a questão do esgotamento do Butujuru? Os serviços, né? Assim que a gente recebê-los, esses serviços integram todo o serviço e a arrecadação ao SEMAI. O serviço de manutenção e a arrecadação ao SEMAI. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar, mas eu vou falar aquilo que eu tenho conhecimento sobre a obra especificamente. Quanto às estações elevatórias, só voltando um pouquinho, seu raciocínio está perfeito, a gente já tem muita rede já assentada nas residências lá do bairro. Faltava alguns licenciamentos ambientais nas 5 estações elevatórias de esgoto, que elas precisam, até para a gente poder mandar para tratamento no escopo do projeto. Essas licenças ambientais e compensações ambientais, todas elas já estão ok. Isso ficou a cargo do SEMAI até fazer. E queria até aproveitar a oportunidade para agradecer o pessoal do meio ambiente lá do SEMAI, que nas tratativas conseguimos aprová-las. Todas hoje temos as licenças de instalação, todas aprovadas pela CETESB. Isso já repassado para o prestador de serviço, que as informações que tenho, e aí sim, essas eu não tenho efetivamente, porque isso é da Secretaria de Obras, é que eles, com os licenciamentos, já retomaram as atividades dentro das estações. Então, concluindo essa parte das estações elevatórias, eu acredito que a gente vai chegar perto de 80%, 90% até da conclusão. Aí é coisa de ajuste. Inclusive, o que tá combinado essas estações elevatórias ficando prontas e a gente fazendo os ensaios com água primeiramente, elas já vão ficar sobre a manutenção do SEMAI, até para a gente também já ir tomando pé de como vai funcionar, do funcionamento, inclusive na questão de vandalismo, para isso não ficar a cargo de alguém com o espírito de porco, vamos dizer assim. Então, a gente já vai integrar isso no nosso patrimônio. Esse é o raciocínio de hoje. Talvez o secretário de Obras possa, talvez não, com certeza o secretário de Obras possa te explicar um pouco melhor, com um pouco mais de minúcias. Bom, isso aí é uma questão que eu, o vereador Pedro, o vereador Farofa e os vereadores desta casa têm sido cobrado muito com essa questão das elevatórias para fazer a integração do esgoto. Porque muita gente, quando viu passar a rede de esgoto na sua porta e foi ligado à caixinha, ele foi lá e ligou o esgoto dele. E agora ele está tendo um retorno voltando dentro das residências. E a gente faz mais um apelo aqui à população para não ligar ao seu esgoto, porque não está pronta a rede. Isso traz um transtorno muito grande na hora de fazer a operação. A gente tem feito uma campanha grande lá, principalmente com os nossos leituristas de orientação. A ideia nunca foi, não notificar ou multar, seja lá o que for, mas, na verdade, orientar, na verdade, educar o pessoal nesse primeiro momento. O SEMAI continua procedendo à limpeza de fossa no local, sem problema e sem custo nenhum. E aqueles que tiverem necessidade podem entrar em contato com o SEMAI 115, abrir a ordem de serviço. A gente está procedendo o serviço normalmente. E, quando ocorre esse tipo de coisa, a gente entra, ou pelo menos tenta entrar em ação rapidamente para coibir. Esse é o raciocínio. Eu entendo também a população que está ansiosa pela solução, mas ela está chegando. Bom, pelo menos nesse ponto agora, você vai bater escanteio e vai fazer o gol de cabeça, porque o secretário de obras do município era lá de obras do município era do SEMAI. Então, o SEMAI agora tem que mandar nas duas pontas. E vou corrigir você, porque o de finanças também é. Então, o SEMAI está mandando em tudo. O SEMAI não está mandando em tudo, mas está produzindo grandes funcionários, grandes servidores. Então, o pessoal, os técnicos aqui da prefeitura, aqui, que está vindo todo mundo do SEMAI. Então, o pessoal do SEMAI, parabéns. Então, está formando os bons profissionais. É bom para mim, porque eles vinham comigo anteriormente e agora eles continuam vindo comigo, mesmo não estando mais comigo. Então, eu fico muito satisfeito. É bom dar uma distraída aqui, mas isso é muito importante. Vereador Pedro, vereador Farofa? Deixa eu Pois não. aproveitar a oportunidade. Como é que está essa questão, né? O Ministério Público tem cobrado aí do SEMAI a questão do tratamento do lodo
na água. Como é que está aí? Porque o MP tem cobrado bastante essa questão. Antes mesmo da minha entrada, o Ministério Público já tinha feito uma notificação, uma solicitação, um questionamento, não sei exatamente o termo, a respeito do lodo produzido lá no nosso tanque de lodo da estação de tratamento da ETA Centro, né? Sim, sim. E sobre a viabilidade, sobre a produção, e até mesmo sobre a eficiência das centrífugas. Nesse exato momento, agora, 10 horas da manhã, está indo lá o senhor José Roberto, o auditor da CETESB, para fazer uma vistoria. Ele já fez anteriormente, está indo fazer uma outra. A gente tem produzido o lodo lá, o lodo tem sido descartado dentro das caçambas específicas para isso, cuja determinação e destinação final é contratada com o cadre pertinente. As centrífugas hoje funcionam, a gente está produzindo e gerando o lodo que está sendo retirado lá da ETA Centro. A gente, a título de aumentar a eficiência, implantamos lá homogeneizadores e a gente acabou de adquirir agora na última semana as bombas necessárias para que esses homogeneizadores funcionem, de modo que a gente tenha mais eficiência ao tratar o lodo, para que ele não seja aquela coisa aquosa e muito mais pastosa, ou seja, com maior eficiência. Esse é o PEC que está sendo feito hoje. Isso tem sido informado ao Ministério Público, as tratativas que a gente tem adotado, inclusive a vistoria que a CETESB fez lá no primeiro momento, também nós encaminhamos ao Ministério Público para que haja essa conversação. Eu não sei se isso foi provocado pelo Ministério Público à CETESB ou se o inverso, a CETESB provoca o Ministério Público, mas, de qualquer forma, a gente tem atendido a legislação. Porque o Ministério Público tem cobrado não só do SEMAI, como do Sabesp também, e outros locais também. Sim. Porque a quantidade de lodo que sai é grande, né? Isso, a quantidade é grande e, assim, se a gente não tratar ali, isso acaba indo para o nosso rio, efetivamente, né? Ontem nós estivemos na Sabesp, eu juntamente com o prefeito, para falar de outros assuntos, mas esse também foi tema lá. E a Sabesp, com muito mais poder de investimento que a gente, resolve com um pouco mais de facilidade, mas o caminhamento é o mesmo, a gente procura andar no mesmo passo que eles. Não era o tema ontem, mas acabou sendo tratado também, principalmente o que o senhor está dizendo quanto à destinação final. Sim, sim. Até mesmo no tratamento, quando ele é efetivamente feito, retirado, centrífuga, caçamba, enfim, a destinação, porque como tratar ele no destino final é que está sendo hoje o grande embate aí, como é a questão do lixo, enfim. Bom dia, Glauco. Bom dia, Francimário. Eu queria só ver contigo, a gente tem conversado muito com o prefeito Marcos Mello e junto com o colegiado, e a possibilidade de a gente lançar um novo refis. E eu tenho defendido, junto com a Câmara Municipal, de separar esse refis do SEMAI com o refis da Prefeitura, no caso do IPTU. Muitas vezes a gente é procurado nessa casa, principalmente, o vereador Lino, os condomínios que têm uma dívida impagável hoje junto ao SEMAI. E também tem defendido também, até esse dia eu estava com o vereador Lino lá junto com o prefeito, defendendo que no SEMAI a gente tinha que baixar essa porcentagem para 5%. Isso, muitas pessoas têm nos procurado nessa casa, e acredito que o SEMAI vai arrecadar com isso, viu, Glauco? A gente está vendo, já junto com o prefeito, semana que vem vai ter uma reunião nossa aqui também na Câmara, e eu queria ver contigo se já tem um estudo, assim, né, com essa possibilidade de a gente lançar isso, se isso é bacana, fazer separado do SEMAI, da Prefeitura, o que é que você acha? Bom dia, vereador. Nós temos para registrar a presença do vereador Jean Lopes. Jean Carlos Soares Lopes. Existe sim, a gente tem um trabalho lá de proporcionar um aumento no parcelamento, principalmente quantidades. Assim, é evidentemente que o SEMAI quer aderir ao refis e deve aderir ao refis. Só que a nossa busca, talvez nas nossas conversações, seja que o nosso formato seja diferente do da Prefeitura. A Prefeitura tem um outro tipo de acordo, um outro tipo de imposto, e o nosso, nem sempre aquilo, se o modelo ficar engessado, nem sempre aquele que adere à Prefeitura vai aderir para o SEMAI nas mesmas condições e circunstâncias. Essa é a nossa luta, mas a gente tem sim um trabalho, uma proposta. Estou à disposição para trazer junto com o meu corpo financeiro a qualquer momento, seja em 200 parcelas como é o que eu quero, em 75 como é hoje, 72 como é hoje, 120, né? E a gente fazer um acordo, e tentar chegar num número comum que fique razoável para todo mundo.
estou à disposição para quando vocês quiserem, seja lá no SEMAI, seja aqui. Não, tranquilo. Vamos ver junto com o vereador Lino, o presidente da Comissão de Finanças, o vereador Taubaté, a gente fazer uma reunião, né, Lino? E ver a possibilidade. Né? É assim, o Farofa já trouxe esse assunto. Muitas vezes eu falo assim que eu sou meio avesso ao refis. Eu sou mesmo, assim. Porque, porque assim, acaba beneficiando quem não paga. Exatamente. O bom pagador depois é penalizado. Eu falo isso claramente. Já sempre falei isso e continuo falando. Agora, eu não posso continuar fazendo refis com PIS ou com tribis. Porque o cidadão faz um refis, não paga, faz o segundo, não paga, faz o terceiro, não paga. Então, eu falava com o vereador Farofa aqui o seguinte, quem vai fazer o primeiro refis poderia dar 5% de entrada. Sim, escalonado. Escalonado. Você vai para o segundo, vai pagar 10. Você está no terceiro, vai pagar 15. Porque senão nós não criamos uma regra clara para o pagador na cidade. E ele vai acabar virando um cliente meio que acomodado. Vira cliente. É uma boa perspectiva. Eu Esse tive é um bom debate. Tive informação que tem gente do primeiro refis até hoje, do 7º refis. Então, isso não pode acontecer. Concordo. Então, eu sou bem claro com essa questão do refis. Eu acho que é necessário, até pelo momento, pela crise, mas nós não podemos criar um modelo de refis que o cara vem, faz uma certidão, depois ele tira uma certidão negativa e depois ele vai esperar outro refis. Isso. Então, isso é muito ruim. Nós criamos uma regra, e não tem que ser regra, tem que ser exceção. Isso. Então, eu já até falei isso com o Farofa, eu não tenho problema nenhum de fazer, mas a gente tem que criar as regras bem claras, que a sociedade saiba o que vai acontecer, e deixar um espaço maior, até para as entidades, como o SEMAI, a Prefeitura, o prazo ser um pouquinho mais elástico para fazer esse trabalho. Isso. Fecha, depois lá na frente abre de novo, mas os prazos têm que ser elásticos, aonde a gente precisa fazer, mas não pode ser uma regra para todo ano, 2, 3 anos fazer de novo. Eu acho uma excelente proposta, mas lógico que vale o debate entre vocês aqui. Se a gente puder ser chamado a contribuir também vai ser uma satisfação. E a ideia, eu não sei se é uma boa ideia, evidente, mas eu não sei se ela também vai servir para a Prefeitura especificamente, mas o que depender de mim, do SEMAI, do Corpo Financeiro aqui, a gente quer fazer e diminuir a nossa dívida, na verdade, né? Que hoje é muito grande. Aquilo que a gente tem como recebível, né? Então, estou à disposição, o SEMAI está à disposição para ajudar e tentar achar um acordo, o que eu vejo, assim, um discurso comum. O que eu vejo, assim, até concordo em partes com o vereador Lino, outras não. Até porque quem faz o refis, a gente está vendo, está um momento muito difícil no nosso país, também em nossa cidade também. A pessoa faz o refis, mas eu vejo muita gente que faz o refis, perdeu o emprego, está desempregado, tem filho, e a prioridade é o cara levar comida para casa. Então, muitos que a gente tem conversado falam assim, vereador, eu não tenho como, perdi meu emprego e tal. Então, a gente tem que analisar também isso aí também. Eu acho que também isso vai ser viável, esse refis, principalmente a gente tirar o SEMAI fora da prefeitura, fazer um refis separado. Eu acho que o caminho é isso, o SEMAI vai arrecadar. Eu concordo com a Vossa Excelência, em 200 meses a gente tem que esticar a baladeira. Né? Se já compra um carro em 60 meses, 120 meses, vamos também parcelar as contas também do SEMAI em mais vezes. O que vale como escalonamento para entrada, porcentagem ou reincidência, vale também para a questão de parcelamento. O raciocínio é o mesmo, mas, reforçando, estou à disposição para qualquer discussão. Vamos lá. Deixa uma outra questão. Pois não. Esse índice de perdas de água, né? Tratamento de água. Hoje o índice está em quanto? Em torno de 47%, 48%. Ainda está nesse patamar. Quase metade? Quase metade do que é tratado. E é o que eu acabei de dizer, ou disse no início da minha fala. A gente tem combatido, ou agora combatendo, na verdade, dando continuidade ao que a outra administração já tinha feito, com questão de setorizações, diminuir perda, implantação de válvula redutora de pressão, que de noite a pressão é maior pela quantidade de utilização, e isso acaba tendo muito vazamento. Então, assim, setorização seria esse equilíbrio de todas as redes, tanto na parte do dia, que o consumo é maior, como da noite também, onde o consumo é bem pequeno. Então, assim, a gente tem trabalhado nisso, inclusive com o tipo de ligação de água, para que ela não seja recorrente ou para que não tenha perda, enfim. A diretoria técnica, o departamento técnico, tem trazido algumas possibilidades, além da setorização que a gente pretende implantar, porque a gente precisa combater urgente. Tá.
Vocês têm o perfil dessa perda, não? Se é furto, é gato, qual é o que vai pelo ralo? A gente tem de todos os tipos. Furto, se é gato e furto, eles são similares, né? Tem também da nossa população que no manuseio, tem também da gente na hora da nossa prestação de serviço também. Então tem um pouco de tudo. Evidentemente que a gente tem indicadores lá no SEMAI que eles nos dão no mapa de calor lá determinados lugares onde tem maiores incidências de perdas, né? Jundiapeba é um lugar que a gente precisa combater muito, alguma coisa em torno do Oropó, Santos Dumont. Esses seriam os nossos maiores clientes de perdas, assim, motivado por diversos ou vários desses motivos que o senhor está me dizendo. Mas isso cabe ao SEMAI, combater tanto gato, furto e também melhorar o tipo de serviço que a gente presta. Na retrolavagem também perde bastante também, né? Com o tanque de lodo funcionando, a retrolavagem, hoje a perda já é bem menor. E os tanques de decantação, eles eram lavados no começo do ano ou no final do ano, intercalados em 7 dias. E isso você tinha que jogar toda aquela água fora, tal, para poder encher. E isso, no calor, inclusive, demandava, às vezes, até a gente fazer uma manobra, utilizar um pouco mais de água da Sabesp para poder fazer isso. E agora, com a tecnologia implantada lá nos decantadores, a gente tem feito as limpezas de 40 e 45 dias. Então, isso aumentou e a gente teve um ganho de 5, 6 vezes até do que a gente gastava anteriormente. Isso aí já é um grande implicador também. Ok, obrigado. Posso fazer uma pergunta? Pode, Opa, à vontade. desculpa. Tenho acompanhado considerável a questão do SEMAI. Ano passado eu era membro da Comissão de Finanças, então esse ano já não estou mais participando, porque estou em outra demanda aí. Mas eu queria, Glauco, uma situação que eu acho que é importante considerar, que eu não vi aqui, queria saber um pouco sobre como que está essa questão da energia, né? Porque também é um fator determinante, já vista que tem outros mecanismos, não sei se o SEMAI tem pensado um pouco sobre isso. Sim, o SEMAI tem alguns projetos para a gente usar energia alternativa, seja ela solar, seja também investir para que a gente também otimize a utilização hoje daquilo que a gente tem como necessário a utilização de energia, para que a gente também diminua os nossos custos internos, para que o nosso trabalho lá e serviço também seja mais barato. A gente está trabalhando nisso e buscando algum tipo de alternativa para isso, mas a variação da energia para a gente lá é a mesma coisa que na nossa casa, né? Um mês vem um valor, no outro mês vem outro valor. Então, assim, a gente luta com isso e tem a gente tem uma campanha interna lá de consumo responsável, esse tipo de coisa, mas a nossa demanda de funcionamento é gigantesca. E hoje o nosso maior consumo de energia fica lá na estação de captação da Pedra Bruta, lá de água bruta, lá na Pedra de Afiar. Lá o que a gente consome de valor de energia elétrica, 60%, 65% é lá. Então, hoje, o nosso foco está lá, em tentar achar alternativas para lá, especificamente. Entendi. Então, uma outra coisa que a gente tem ido lá, o SEMAI está nos 4 cantos da cidade, né? Até, não sei se comentaram aqui no início, Leandro, sobre o episódio do acidente que houve, né? A gente solidariza com a família, né? Os vereadores postaram também com vocês, imagino, naquele momento tenso ali da própria empresa, que é a empresa que preza, que tem todos trabalhado assim em prol da segurança dos trabalhadores. A gente observa quanto isso, até conversamos, né, pessoalmente sobre aquele episódio, um fato assim bem pontual, mas solidarizamos aqui com a empresa, o SEMAI, que é a empresa que você pega do ponto de vista em relação a outras empresas de água e tratamento de esgoto, ela é preço muito mais baixo, água com qualidade, e observamos aí os técnicos, todos ali trabalhando para melhoria, né? Ninguém quer de jeito nenhum que não seja assim, né? Não seja diferente, né? O Clóvis agora assumiu a Secretaria de Finanças
e era de lá, né? Isso. Então, conhece, sabe muito bem como que funciona ali, como funciona o SEMAI, né, Clóvis? Então eu agradeço o lamentável que ocorreu, e a gente ainda está muito triste e ainda se levantando a respeito do ocorrido, redobrando as atenções e os cuidados, e vamos em frente. Não pode, temos que continuar, porque a empresa, né, as pessoas, eu sei que estão tomando as medidas, dando todo o suporte ali para os familiares, mas em relação ao serviço, vejo que você, dia após dia, tem trabalhado em prol de melhoria. Obrigado. Até mesmo fomos visitar lá o Planalto, lá ali, naquela subestação lá do Planalto, lá em cima. Vem cá que eu vou mostrar para você como funciona. Os motores estão voltando lá semana que vem para a gente ligar ela efetivamente agora sem interrupção, mas ela é reformada. Então é importante você ver que as coisas vêm acontecendo assim até que com muita velocidade. Um custo feito ali de contrapartida de aproximadamente R$2 milhões. É um investimento muito grande, mas que também vai resolver. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, senhores. Cada acidente a gente tira uma lição, né? Bom, eu queria agradecer o Gráuculo do SEMAI. Agora nós vamos passar a palavra ao presidente do IPREM, que é o cara que mais tem dinheiro nessa cidade. É uma inveja para todo mundo. É inveja para o Gráuculo, é inveja para o Clóvis. Não é verdade? É o cara que fala que vai aplicar dinheiro. Então, fica mais fácil, né? Com a palavra do Calderari. Bom dia a todos. Senhor presidente Antônio Lino, vereadores José Francimar, Pedro Comura, Jean Lopes, diretores e demais presentes. O IPREM tem dinheiro, mas também tem lá mais de 6 mil funcionários para cuidar da vida dele após se aposentar e o resto da vida, né? A título de curiosidade, o nosso cálculo atuarial ele faz uma previsão para os próximos 75 anos. Então, quer dizer, tem dinheiro, precisa de mais para poder honrar com o compromisso de manter, né, a qualidade de vida dos servidores. Eu falei esse assunto antes de ontem lá no Ministério da Economia, com o Guedes. Ele falava da questão de fazer a previdência global entre União, Estados e município, né? Aí eu falei assim, não, mas o de Mogi das Cruzes está bem, tem dinheiro, tem mais de 400 milhões em caixa. O Bertão levantou e falou, não, isso acaba rapidinho. É só começar a aposentar. Ele falou, é que você não foi prefeito ainda, eu já sei como é que funciona isso, tem que botar dinheiro todo mês lá. Existe a gente que participa de debates, seminários, eles falam que talvez uma das soluções para tentar acabar com esse rombo da Previdência seria unificar novamente os sistemas, porque a maioria dos RPPS no Brasil, que são em torno de 2.200 RPPS, eles são saudáveis, né? Então entraria um dinheiro oxigenado novo para a Previdência, equilibraria, mas... Mas a regra não pode ser geral, ela tem que ser uma regra, sim, daqui para frente. Porque com os direitos garantidos, e quem está na transição tem que ser garantido também. Está todo mundo perdido ali em referência à reforma da Previdência. A gente participa de seminários, um fica olhando para a cara do outro. Os palestrantes falam, isso aqui foi dito que ia sair, mas já não está para mudar, então está complicado. Está todo mundo na expectativa. Quem sabe agora, o presidente da Câmara falou que acho que até julho vota, né, o projeto, ali a gente começa a vislumbrar mais ou menos o que vai acontecer. Isso é ruim que estagnou todos os RPPS, todas as reformas, mudança de lei, contratação de servidor, concurso público, até a nossa cartilha, que está defasada, a gente não pode rodar nada porque é gastar dinheiro. Tem que aguardar as novas regras para a gente poder ver para onde vai caminhar. Mas o cara que mais pode sinalizar hoje a aprovação é o Rodrigo Maia. Sim. Por tudo que o pessoal do PSL tem falado dele, mas é o cara que conduz. Essa opinião é quase unânime lá em Brasília. Tive lá com o deputado Bertaioli, depois a gente teve com o ex-deputado Valdemar, também o Boy, e ele falava em voz corrente, se o Rodrigo Maia tirar a mão, as reformas param. 100% para. Tá certo. Vamos lá. Nossa receita corrente ela é orçada para o ano de 2019 em 31.630.000, arrecadada até o presente momento 9.609.000, o que representa 30,38%. Como essa é uma audiência
quadrimestral, no caso, seriam 3, né? Então ali poderia estar 33%, que seria o correto, só que ali não entrou o aumento salarial dos servidores e também o 13º salário, o que é representado nos próximos quadrimestres, que daí vai completar, se tudo der certo, 100% previsto. Contribuições dos servidores ali, 30.229.000, arrecadado até o presente momento 9.188. Outras, que é o Comprev, que é aquela compensação previdenciária, são servidores que trabalharam na iniciativa privada, recolheram o INSS, entraram para o serviço público, se aposentaram pela Prefeitura, SEMAI ou pela Câmara, né? Então, a gente passa a pagar o provento dele, mas a gente pede uma compensação daqueles 10, 15, 20 anos que eles trabalharam. Então, isso vem aos poucos. Já foi uma arrecadação maior, o INSS, devido ao momento financeiro, deu uma segurada de novos benefícios, mas está retomando. Então, nós arrecadamos até o presente momento 1.331.000 pelo Comprev. E as receitas correntes intra-orçamentárias, que são as contribuições patronal, que o orçamento para 2019 é de 121 milhões, quase 122 milhões. Até o presente momento foi arrecadado 37 milhões, o que representa 30,69. Total orçado no ano, 153 milhões, 623 mil. Arrecadado até o mês de abril, 47 milhões e 52, o que representa 30,63%. Ali estão discriminadas as despesas Antes de você virar a página, orçamentárias. você falou do dinheiro que entra de pessoas que prestaram serviço em outras instituições. Comprev. Comprev. É uma compensação que existe entre o INSS e os RPPS. Existe também a possibilidade, já faz anos que se fala, que é aquele servidor que trabalhou no Estado, quando ele vem trabalhar no município, ou vice-versa, fazer essa compensação. Mas com estados ainda não existe. Existe só com o regime geral, essa compensação. Sim. A minha fala aqui é um pouquinho diferente. Nós temos um grupo de pessoas na prefeitura, de colaboradores da prefeitura, que eram lá, antigamente, do regime, que ainda está no regime do CLT, Sim. que precisava vir para o regime do quadro, assim eu chamo. Então, qual é a minha colocação? Isso começou uma posição lá no governo do Bertaioli, fazendo um estudo com a AGV, depois veio no governo do Marcos Mello. Eu já fui cobrar isso. Ele tem, categoricamente, que ele não vai fazer isso. Mas a gente tem voltado a esse assunto recorrente. E eu tenho voltado. Se esse pessoal vir para o IPREM, qual o impacto disso? Então, esse assunto, quando entrei, já foi discutido no governo do Bertaioli e não foi para frente, porque, a princípio, eu acho que foi inviável a proposta. Isso afetaria, talvez, os atuais membros, né, os vinculados ao RPPS, que é em torno de 1.000 e poucos funcionários, é isso, Gel? Sim. O pessoal do microfone, precisava do microfone aqui. Então, o pessoal que veio antes, que não tinha concurso. Eu vou pedir para o Joel fazer a explicação, porque ele já está lá desde o início, ele participou dessa comissão. Até é importante, para quem está nos acompanhando, para ter um esclarecimento. Nós estamos fazendo ao vivo, mas eu acho que amanhã ou depois da manhã já está no YouTube. Quem quiser puxar essa audiência pública já vai estar no ar. Pedir para fazer esse trabalho. Porque qual é a minha colocação aqui? Eu acho que quem criou o regime, quem escolheu o regime foi a prefeitura. Não foi o funcionalismo. Como a gente fez aqui, até na Câmara, a gente falou que a gente aprovava essa questão aqui, até com ressalva quem fosse facultativo. Quem quisesse vir, viria, entendeu? Era uma discussão até com o sindicato. Eu acho que é muito importante. Se alguém, apesar que isso agora vai diminuindo com o tempo, mas era uma opção que você dava para o funcionalismo. Aquelas pessoas que quisessem vir para o quadro, que se optassem para vir para o quadro, viriam para o quadro. Porque quem escolheu o quadro foi a prefeitura e não foi o trabalhador. E como o regime escolhido pela prefeitura, eu acho que a prefeitura, nesse ponto, deveria bancar, porque ela que escolheu. Ela não escolheu o CLT, ela escolheu quadro. Então, se ela fez a escolha, eu acho que cada um paga a sua conta. Tem uma possibilidade legal ali, Joel. Essa transferência não depende apenas da vontade do servidor.
Infelizmente, aqueles que ingressaram antes de 88, sem concurso público, que transformaram em servidores seletistas, eles não podem, por regra da legislação federal, eles não podem vir fazer parte do RPPS. Ou seja, só seria possível aqueles servidores hoje seletistas que ingressaram no serviço público mediante concurso público. Entendeu? Então, tem essa regra não pode ser... Mas esse número que veio antes de 88, qual é o número de funcionário? É grande? Não, agora eu não sei dizer, mas tem uma quantidade bastante grande. Mas eu acho que não chega a 150. Não chega a 150. E muito desses 150 já está aposentando também. Sim, então, já aposentaram. Eu acho que nós estamos falando de uma massa maior, que é de uns 700, 800, que vão ficar ainda no serviço público muito tempo ainda. E eu acho que, assim, eu vi aí, Poá fez em 2014, Caraguá fez, outras cidades fizeram, e os tribunais de contas validaram essa mudança. Então, eu comungo dessa ideia. Eu comungo dessa ideia. Se eu pudesse, dependesse só de mim, a gente fazia esse trabalho. Eu só queria, por isso que eu faço essa pergunta, se é um rombo muito grande, a gente precisa avaliar essa questão de prejudicar alguém no futuro dentro do IPREM. Mas se essa for pago a massa pela prefeitura e parte pelo SEMAI e por outra entidade, eu acho que a gente tem que pagar esse preço. A gente faz o levantamento desse estudo, eu não sei se está na Secretaria de Finanças, Jurídico, a gente faz um levantamento. Se puder fazer esse levantamento na próxima audiência, a gente conseguir colocar esse número, para ficar viva essa ideia, porque eu sou cobrado todos os dias nos corredores da prefeitura, até de outros funcionários. E eu comungo da ideia que eles mereciam uma atenção especial. Tá ok. Podemos? Por gentileza. Tá ok. Aqui são a discriminação das despesas correntes para 2019. Pessoal e cargos sociais, 1.841.000, empenhada 264.000, 14,34%. Plano previdenciário, 95.991.000, empenhada 26.961.000, que representa 28%. Plano financeiro, 41.868.000, até o momento, até abril, no caso, 12.143.000 empenhado, que representa 29%. Material de consumo, 88.000, empenhado até agora R$ 2.000, 2,11%. Serviços de terceiro, pessoas físicas e PJ, 1.273.000, empenhado 486.000, 38,16%. Outras despesas correntes, 358.000, empenhado até o momento R$ 98.000, que representa 27,37%. Total das despesas correntes, orçada, 141.419.000, empenhada 39.959.000, 28,25%. Despesas de capital, obras e instalações, 20.000, nada empenhado. Equipamentos e material permanente, 139.000, R$ 10.000 empenhado, que representa 7,28%. Aquisição de imóvel, 2 milhões, nada empenhado. Total despesa de capital, 2.159.000, 10.000 empenhado, que representa 0,47%. Despesas intra-orçamentárias, 275.000, empenhado 34.000, 12,38%. Reservas de contingência, 5.161.000, até o momento nada empenhado. E reserva orçamentária do EPPS, 4.609.000, até o presente momento também nada empenhado. Total das despesas, 153.623.000, empenhado 39.998.000, o que significa 26,04% desse total. Movimentação dos investimentos, ingressos extra-orçamentários, 24.929.000. Remunerações de investimentos de renda fixa, 19.319.000. Remuneração dos investimentos em renda variável, 5.610.000. Dispêndio orçamentário, menos 770.000. Deságio, remuneração de investimento em renda fixa não houve. E deságio, remuneração de investimentos em renda variável, representa os 770.000. Resultado dos investimentos acumulados, 24.159.000. Rendimento, 4,64%. A nossa meta era de 4,0,9%, o que dá um retorno de 113,45%. Só com a título de explicação, nós temos uma meta atuarial
dos investimentos no ano que a gente precisa seguir. No ano de 2018, a título de curiosidade, foi complicado esse ano, tivemos greves de caminhoneiro, o mercado financeiro não foi tão bem. Então, eu gosto de fazer umas comparações para ver como a gente se comporta. A empresa que presta assessoria financeira para a gente, ela presta para mais 58 RPPS no país. E desses 58, apenas 22 conseguiram bater a meta o ano passado, que era em torno de 9,98%. Nós conseguimos na casca, mas conseguimos 10,04% bater essa meta atuarial, que é um rendimento excelente. Para se ter uma ideia, o CDI deu ano passado 6 alguma coisa, né? 6 alguma coisa. Então, foi um rendimento muito bom, difícil de ser alcançado. Evolução patrimonial. Em 2018, encerramos anos com 517 milhões e até o presente momento, 2019, 548 milhões 848 mil, resultado de 31 milhões 834. O caixa equivalente, que a gente tem 18 era 3 mil, 4 mil, R$1.000 agora. Títulos e valores imobiliários do RPPS, 517,08. 2019, 548.841, resultado 31.883. São os dados da prestação de contas do IPREM desse primeiro quadrimestre. Aí nós vamos voltar lá na velha conversa do patrimônio. O que tem pensado sobre o patrimônio? Aquela questão da infraestrutura que vocês têm que dar para o aposentado. Sim, Lino. Muitos dos vereadores devem ter acompanhado. O IPREM está numa reestruturação interna ali. Nós tivemos alguns questionamentos de alguns cargos, a gente vai ter que fazer uma remodelação da estrutura funcional, inclusive tem uma comissão para isso, o nosso conselho está estudando uma alteração da lei. Nós fizemos um processo de alteração legal de tudo, de estrutura funcional e da legislação. Com a proposta da reforma da Previdência no forno, próxima a sair, demos uma segurada, mas vamos dar sequência nessa reestruturação. Então, a opção é o quê? Antes de tomar qualquer iniciativa para a sede própria, outros programas, vamos reestruturar. Até interessante informar os senhores vereadores, nós aderimos o ano passado, em outubro, ao Progestão. Progestão seria uma ISO 9000 dos RPPS. Então, a gente está fazendo um procedimento único de todas as fases, todos os processos dentro do RPPS. Isso tem uma certificação por uma empresa credenciada, a nossa está prevista para o mês de outubro, né? Então, todo o procedimento, até na hora de passar um café, você tem um checklist ali, concessão de aposentadoria, prazo, todo esse sistema para a gente ver qual é a quantidade de servidores que nós vamos precisar efetivamente, tá? A estrutura para poder ver a possibilidade, que é certo, que os membros querem, de ir para uma sede, montar programas, ter um espaço para dar atendimento de pró-aposentação, palestra sobre educação financeira, mas a urgência hoje, Lino, já é a terceira, a quarta vez que a gente fala disso, é de o quê? Estruturar a casa. Não dá para a gente partir para um outro, dar um passo maior do que a perna se a casa não está tão bem estruturada. Então, a opção agora, no momento, é essa, fazer a abertura de concurso público para esses novos cargos. Tem alguns cargos que o tribunal nos orienta, o Ministério Público nos orienta, que temos que ter, para depois ver a busca da sede, tão sonhada sede, que está no projeto do IPREM. Bom, aquilo que eu venho falando, se o governo fizer uma unificação de todas as aposentadorias do Estado, da União e do município, os 500 milhões de vocês vai embora. E aí a sede balbal. Então, é aquilo que eu estou falando. Faz logo. Eu venho falando há 3 anos atrás. Se vocês tivessem feito a sede, aí se unificar tudo, vocês ficaram com a sede. Então, pelo menos até para fazer um trabalho com a sociedade. Sim. Aí você vai dizer assim, como é que eu vou manter ela? A gente fica falando que vai unificar, vai assustar a turma. Não tem isso. Foi cogitado, mas não tem. Eu estou dando eu estou cantando a bola lá atrás. Eu cantei a bola lá atrás. Então, se acontecer, não vai dizer que eu não falei. Então, eu fiz não é que eu fiz aqui uma profecia. Eu vou pegar esse exemplo teu e usar um outro aqui. Dentro da nossa proposta de concurso público está de um médico perito. O IPREM tem que ter um médico perito, porque a gente faz a avaliação dos afastados por mais de 15 dias, a aposentadoria por invalidez. Na proposta, uma coisa que ninguém observou ainda, de centenas de artigos, está dizendo lá que os RPPS ficarão responsáveis apenas por aposentadoria e pensão. Tira
auxílio maternidade, aposentadoria por auxílio acidente, isso passa todo para o ente. Eu tenho amigos, superintendentes de RPPS, que tem 2 médicos peritos no quadro. Ele falou, o que eu vou fazer com esses médicos? Eles não vão ter mais a necessidade do Instituto ter, porque passa tudo para o ente, o cuidado do afastado por doença, por invalidez. A mesma coisa a sede. De repente, a gente constrói a sede, extingue-se o RPPS, coisa nós estamos aqui apenas cogitando, a sede provavelmente passaria para o município para fazer alguma outra Exatamente. Outra coisa. Porque, assim, o que acontece? Eu acho que as palestras são muito importantes. Sim. Porque, assim, o funcionário que está hoje na ativa, ele ganha um X. Principalmente que esse sistema de carreira do município que não tem é maluco. As pessoas conseguem ganhar um X hoje, trabalhar com... Vamos dar um exemplo aqui. Salário de R$5.000. Ele aposenta com 2.800. Imediatamente, ele vai voltar... E como é que esse cara... Ele vai ficar olhando para quem? Para começar, ele chega em casa, a maioria da família está endividada. Entendeu? A primeira coisa que ele vai fazer é o cara ligando para a casa dele para fazer financiamento. E aí ele entra no financiamento. Aí ele se quebra todo. Então, a questão da aposentadoria, você tem que chamar o aposentado e fazer um trabalho de, quando aposentar, fazer algumas palestras para as pessoas que vão aposentar, até para dar um rumo de que o que ele vai fazer lá na frente, o que ele vai viver lá na frente. Porque o mundo que ele está vivendo hoje não é o mundo que ele vai viver depois de aposentado. E eu acho que esse carinho que tem que ter era o emprego com essas pessoas. É aí que eu penso de fazer uma gestão voltada para orientar as pessoas que vão aposentar, que são o cliente de vocês. É nesse sentido que eu falo, de ter um espaço, de conversar, de fazer uma integração, de citar como exemplo de algumas pessoas que se aposentaram e continuaram trabalhando. Quem é CLT vai até lá na Bengala. É assim que fala, né? Na Bengala, que o cara vai até nos 70. Mas quem é do quadro aposentou, deu tempo, vai embora. Então, esse cara muitas vezes fica vagando aí, porque injustamente o sistema não protegeu ele. E aí é hora de proteger com o quê? Não dando dinheiro, mas por uma orientação para que ele possa ter uma vida saudável. Tá ok. Tudo certo? Se alguém quiser fazer pergunta na plateia, e a gente está à disposição aqui, tem 3 minutos, tem que fazer no microfone. Então, eu quero agradecer o Zé. Obrigado. Assim eu chamo, né? José, Sim. José. Agradecer o secretário de Finanças do município, Clóvis. Agradecer o Glauco do SEMAI. Obrigado. Levo um abraço a todos o pessoal do SEMAI. A todos vocês. E, na próxima audiência, a gente volta a fazer o convite e agradecer a todos. Esta é uma prestação de conta para a comunidade. Você que está nos acompanhando agora na televisão e quem não está acompanhando, daqui a pouco nós temos aí amanhã ou depois da manhã já está no YouTube. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Quero agradecer a todos, o pessoal da TV Câmara que está nos assessorando aqui, a todos vocês. Um bom dia. Está encerrado. Presidente, só um recado aqui. Hoje, a partir das 16 horas, nesse próprio auditório, nós estaremos realizando a 14ª Assembleia Geral do IPREM, que é a prestação de contas para todos os segurados que o Conselho de Administração faz, prestar conta de tudo, o que foi contratado, o número de aposentados, o que foi arrecadado, os benefícios pagos. Uma prestação geral de contas, que é uma assembleia obrigatória, estatutária, e que vai ser realizada hoje aqui, às 16 horas. Conversamos com os secretários da Prefeitura, para aquele servidor que queira participar, seja dispensado 1 hora antes para poder comparecer. Então, ficam os vereadores convidados, será hoje aqui nesse auditório, às 16 horas. Isso é muito importante. Eu acho que esse esclarecimento é muito importante a todos. E eu quero dizer o seguinte, quem nos acompanha pela TV Câmara, canal 60.2, é uma TV aberta. Nós somos a única cidade da região que tem uma TV aberta. Depois de outra TV aberta que é só Jacareí, nem São José tem e nem Guarulhos tem uma TV aberta. Nós temos uma TV aberta. Então, nós falamos hoje para 29 mil pessoas nesse momento. Isso é muito importante. Queremos crescer esse espaço. Você pode acompanhar pelo seu smartphone. É só entrar lá, Câmara Municipal, e lá no quadro da TV, tem um ícone lá, apertar. Não é isso, pessoal da TV. O Bruno sabe disso aí, a gente ia acompanhar. Eu estava em Brasília acompanhando. Um amigo meu, o pessoal estava aqui no Japão, os vereadores que foram para o Japão, agora vão para a China, estava acompanhando a transmissão aqui. Mesmo na madrugada, acordaram para acompanhar a TV Câmara, ao vivo. E isso é muito importante. Então, uma ferramenta que todos vocês têm aí para acompanhar. E, em breve, nós vamos ter
a Rádio Câmara também, que vai começar a transmitir. Você vai estar no carro, vai estar acompanhando a Rádio Câmara, também é um trabalho de utilidade pública para a gente informar a população. Muitas vezes a gente, hoje, com esse mundo moderno, com esse mundo eletrônico, eu preciso marcar uma audiência pública, precisa estar todo mundo lá. Não, a gente precisa colocar as informações online, colocar as informações na TV ou no WhatsApp ou na internet, para que as pessoas fiquem informadas. Hoje o caminho é esse, é o caminho que nós estamos fazendo nessa casa. Nós começamos em 2015, né, Bruno? 2015, e agora nós vamos avançar. Eu falei o Bruno aqui, porque o Bruno é o diretor de TV aqui, e ele que me puxa a orelha aqui. O tempo já deu, passou o tempo, então a gente vai ouvindo aqui. Mas isso é muito importante, até a gente acostumar com esse novo formato da Câmara Municipal. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.